Jacó se desesperou, porque ele percebeu que alguma preciosidade tinha sido arrancada dele. Pai, me dê a minha bênção, Pai. Oh, Isaú, eu não posso mais te abençoar. Jacó passou por aqui e foi abençoado. Agora ele vai estar sobre ti também. Jacó, irmão, e o próprio nome de Jacó diz que é o suplantador. Aleluia, aquele que usa de artimanha para sair na frente. E Jacó seguiu a sua trajetória, irmãos, e tinha uma promessa sobre a cabeça de Jacó, que é uma promessa que havia sido feita sobre Abraão, que, aleluia, a geração de Abraão seria como as estrelas do céu e a areia dos grandes mares, impossível de ser contada. Aleluia, mas Deus, irmão, quando Ele tem uma promessa na nossa vida, Ele não depende da nossa ajuda, ou da nossa manipulação, ou de algo que fazemos para que aquela bênção nos alcance. Quando Deus promete, e quando Ele faz uma promessa na vida do crente, ela cumpre no tempo certo. Ainda, irmãos, que chegamos até o fim do caminho do nosso desespero, Ele sempre aparece para nos surpreender. É por isso que nós não podemos perder a nossa fé, porque quando a nossa fé vai indo embora, irmão, nós começamos a trabalhar pela nossa própria decisão, pela força do nosso braço, pela nossa própria capacidade. Bem-aventurado é aquele que sempre está esperando em Deus. Ainda que você olhe para o cenário da tua vida, ali só vê luta, guerra e dificuldade, mas você acredita que Deus chegará para entregar uma bênção na tua mão. Já Isaú se desesperou, irmão, porque ele perdeu aquilo que havia de mais precioso, mas Deus manda pregar para essa igreja a bênção que Deus direcionou sobre a tua cabeça. O mal não vai roubar da tua casa, o adversário não terá poder de arrancar a promessa da bênção que Deus já te prometeu. O Senhor vai guardar ela diante de ti, porque a vida daqueles que aceitaram o Evangelho, a graça, a obra redentora de salvação, a partir do momento que somos chamados e remidos, que nas águas morre o velho homem e ressuscita uma nova criatura para uma viva esperança pela graça divina de Cristo. Aleluia, Paulo diz que a partir desse momento a nossa vida passa a estar guardada na mão de Deus e o mal passa a não ter mais poder sobre a nossa história. Se a tua vida é governada pelo próprio Deus, o mal, aleluia, sempre que se levantar, ele vai levantar para cair, porque a tua vida está segura na mão de Deus. Tudo que você está passando é permissão de Deus. Tudo que você está vivendo é permissão do Criador. Irmãos, e tem coisas que Deus permite até por uma investida do mal. Veja o que aconteceu na vida de Jó. Jó, irmãos, estava bem vivendo a sua vida, um homem temente a Deus, um homem zeloso de boas obras, cuidadoso em toda a sua maneira de caminhar na terra. Está escrito, irmão, que quando ele prestava sacrifício, ele lembrava dos filhos e dizia: por certo, meus filhos pecaram diante de Deus, eu vou levar aqui um sacrifício ao Senhor. E Deus permitiu que o adversário tocasse nele, tocasse na sua fazenda, tocasse na sua família, tocasse até na sua carne. Mas Deus disse para Satanás: olha, na alma dele você não toca, sobre a alma dele eu não te darei poder. Aleluia, o nome do Senhor. E Jó passou por tudo aquilo. Por um lado, irmão, existem provações que são a investida do mal contra a nossa história, mas por outro lado, tem provas que nós pegamos com a nossa própria mão, pela nossa má decisão, por oscilar a nossa fé e pela ânsia de acreditar que Deus nunca vai chegar. Nós lançamos mão sobre alguma coisa, nós decidimos fazer do nosso jeito, ali nós programamos a nossa própria história. Bem-aventurado é aquele que espera em Deus, porque o Senhor sempre aparecerá, seja na escuridão da noite, seja no raiar do dia, Ele sempre se apresentará para continuar o processo de transformação na vida daqueles que são seus filhos sobre a terra também. Deus é incapaz de cometer um erro, Deus é incapaz de falhar, de tardar, de esquecer daquilo que prometeu para todos nós. A promessa que Deus fez a nós, irmão, está vívida no seu pensamento, na sua mente.
Aleluia. E quando chegar o momento certo, ele vai aparecer. Isaú, irmãos, vendeu a primogenitura, vendeu. Aleluia. E Jacó recebeu uma bênção. Mas Jacó, irmãos, ele teve que fugir. Porque quando Isaú soube disso, uma grande ira se levantou no coração de Isaú. E ele intentou contra a vida de Jacó. E está escrito que Jacó vai embora, irmãos, residir junto com seu tio Labão. E ali ele trabalha, glória ao nome do Senhor, por uma esposa. E ali ele já começa a pagar o preço. Porque Salomão, em um dos seus versos, diz assim: o que é já foi, e o que há de vir também já foi, mas Deus pede conta do que passou. Deus tem misericórdia e tem perdão, mas sempre tem um ajustezinho de conta, irmão. Não porque Deus é mau, mas porque pela pureza dos seus atos, Ele precisa nos ajustar, segundo a regra que oferiu a medida de cada um de nós que estamos aqui. Não tem jeito, irmão. Tudo está na memória de Deus. Enfim, irmãos, não dá para entrar em muito detalhe aqui, mas Jacó, irmãos, de alguma forma foi abençoado, mas foi enganado por Labão. Bendito, trabalhou 7 anos por Raquel. E quando chegou o momento, irmãos, foi entregado Leia para ele. Ele falou: Labão, mas eu trabalhei 7 anos por Raquel, se você me deu Leia, não. Mas na nossa tradição está escrito que primeiro a irmã mais velha e depois a mais nova. E ele trabalha mais 7 anos, irmão, por Raquel também. Ali na criação dos gados de Labão, percebia-se que aonde Jacó colocava não tinha a benção de Deus, porque aquele que é escolhido por Deus e as marcas da graça estão sobre você, ainda que você caia, Deus te levanta e Ele não retira da sua cabeça as promessas que fez. Levanta a tua cabeça por essa palavra, o Senhor vai te levantar e vai renovar as promessas da tua vida. Mas chegou o tempo de Jacó ir embora, viver a sua vida. Já era um homem possuidor de uma grande fazenda, as suas 2 esposas, criadas, os filhos, irmão. E ele vai embora, mas sempre temendo o grande encontro com Isaú, porque Isaú se tornou uma grande nação também. Está escrito que Isaú é o pai dos Edomitas, irmão. E ele temia porque Isaú tinha grandes exércitos. Mas um dia no seu coração, irmão, ele falou: eu preciso encontrar com Isaú. Eu preciso acertar essa pendência. Eu não posso estar na presença de Deus dessa forma. Eu preciso ajustar alguma coisa. Vem havendo lá daquele que diariamente você está avaliando a sua conduta diante de Deus. E diz: Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso ajustar alguma coisa na minha vida. Tem coisas que estão me afastando da tua presença. Tem coisas que estão me tirando diante de ti. E Deus, irmão, Ele tem grande prazer na alma que a todo dia vai se revelando e dizendo: Senhor, eu preciso melhorar. Eu sei que eu caí ali, eu sei que eu falei ao lado, eu sei que eu fui injusto aqui, mas Senhor, me perdoa, não foi a minha intenção. Eu quero me acertar contigo. E Jacó tinha essa pendência no coração dele. E está escrito, irmão, que quando ele atravessa o ribeiro, na direção de encontrar Isaú, passa pelo ribeiro toda a sua família e fazenda, e ele fica sozinho. De repente se apresenta um homem diante dele, e ali começa, irmão, uma grande guerra, um grande combate. Jacó inicia uma luta com o anjo. Na verdade não está escrito anjo, irmão, está escrito que era o